Então, nós vamos dar continuidade, a esse nosso dia. E o tema que nós vamos abordar agora é um tema muito sério. E não é muito conhecido, não é muito tratado ainda. Nós vamos falar sobre a assídia. Radamex, a assídia é uma preguiça espiritual. É, mas não é. É algo muito mais profundo do que uma preguiça espiritual. Nós vamos ver a gravidade desta doença espiritual, porque ela tem causado uma devastação na vida dos consagrados. A doutrina sobre a assídia nos é apresentada pelo monge, padre da igreja, padre do deserto, Evagrio Pontico, que viveu no deserto. E ele foi aquele que apresenta, então, para a igreja esta doutrina sobre a assídia, porque Evagrio teve uma inspiração tirada de Deuteronômio 7, versículo 1, onde Deus fala que o povo, para entrar na terra prometida, ele precisava enfrentar 7 inimigos. E Evagrio, então, ele apresenta à igreja a doutrina dos 8 maus pensamentos, que é a base dos pecados capitais de hoje. Sendo que uma desses maus pensamentos é, então, a assídia. Por quê? Porque o Evagrio, ele era do deserto. Nós estamos falando aqui do século IV, V. O cristianismo, em 313, com o Edito de Milão, acabou sendo respeitado, digamos assim, Teve uma liberdade de culto. Então, muitos cristãos começam a viver a fé de maneira negligente. E ser católico se torna uma questão de honra, Então, aquela perseguição que existia começa a desaparecer, digamos assim. Então, a fé começa a se arrefecer. Então, muitos homens e mulheres, na sua maioria homens, vão para o deserto. Porque, como diz a palavra de Deus, em Oséias, lhe atrairei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Então, estando no deserto é um lugar de experiência com Deus e, ao mesmo tempo, é um lugar de combate. E Evagrio, ele é o primeiro padre da igreja, o primeiro padre do deserto, a organizar a vida ascética. E ele era como, digamos, um formador. Então, ele acompanhava os monges que moravam no deserto. Então, foi observando a vida desses monges, aquilo que os monges viviam, que ele foi apresentando esse ensinamento sobre a assídia. E Evagrio, ele não dá uma definição sobre a assídia. Ele não diz, a assídia é, ... Ele não dá uma definição direta. Ele discorre sobre a assídia. Então ele diz o seguinte: o demônio da assídia, também chamado de demônio do meio-dia, é o mais pesado de todos os demônios. Ele ataca o monge por volta das 10 horas e o cerca até as 14 horas. Primeiro, ele faz com que o movimento do sol pareça ser muito lento ou imóvel, e que o dia pareça ter 50 horas. Depois, ele o força a ter os olhos fixos nas janelas, a deixar a sua cela, a observar o sol para ver se ele está longe das 15 horas. Este demônio também inspira ao monge uma aversão ao lugar em que ele se encontra, ao seu estado de vida, aversão pelo trabalho manual e mais, a ideia de que a caridade desapareceu da vida dos irmãos, que não existe ninguém para consolá-lo. Ele acrescenta ainda a lembrança dos seus próximos e da sua antiga vida. Ele representa o quanto é longa a duração da vida, colocando diante dos seus olhos as fadigas da ascese, e como se diz, o demônio do meio-dia direciona todas as suas forças para fazer o monge abandonar a sua cela e fugir do estádio, do lugar do combate. Esse é um tema bem denso, como falava para a Schneid, nós teríamos que ter um dia inteiro para falar sobre isso. Então vamos tentar aqui falar em cerca de 1 hora, certo? Então, como nós vimos, Evagrio, ele faz uma explanação sobre a assídia, sobre o demônio do meio-dia. E nós vamos entender mais para frente por que demônio do meio-dia. E ouvindo isso que Evagrio diz, nós podemos
concluir que a assídia ela toca duas dimensões da vida do consagrado. A dimensão espacial, ou seja, o lugar onde eu me encontro, ou seja, a missão em que eu encontro, a célula em que eu me encontro, o grupo de oração, o meu apostolado. E toca também a dimensão temporal, o tempo. A palavra assídia, ela vem do grego akédia. Esta palavra ela era utilizada pelos gregos para indicar a falta de cuidado que se tinha com os corpos das pessoas falecidas, dos defuntos. Evagrio toma essa palavra, assídia, akédia, e utiliza para a nossa falta de cuidado com a nossa vida espiritual. Se há algo indigno, né, desumano, você não cuidar de um corpo de alguém falecido, é muito mais desumano não cuidar da minha vida após a morte, não cuidar da minha salvação, negligenciar a minha vida espiritual. Então Evagrio ele toma esta palavra e introduz dentro deste âmbito espiritual, do nosso relacionamento com Deus. Então a assídia ela é uma negligência para com a nossa vida espiritual. E para Evagrio também, lendo isso que ele nos falava, vai vendo que o monge ele fica meio perdido, né? Das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Lembrando, ele está falando de pessoas que moravam no deserto. Então, eu tive a oportunidade, enquanto morava na Argélia, de ir ao deserto. O deserto do Saara se encontra, acho que 80%, 90% dele é na Argélia. Então, eu fui para o deserto e realmente, assim... Claro, tem lugares, tem pequenas cidades, né? Mas tem lugar que é só areia para todo lado. Nós fomos de ônibus, da capital até o sul, né? O Saara. E no caminho tem a estrada lá, é areia para um lado, areia para o outro. Não tem nada. Não tem nada, digamos assim. Então imaginemos os monges no deserto, neste contexto, não tem nada para se distrair. Não tem cidade assim, né? Então eles se afastavam muito. Ao mesmo tempo, o sol, meio-dia, o horário do almoço, a gente se alimenta e depois daquela preguiça, né? Porque o corpo está todo trabalhando para a digestão, então era neste momento que o monge sentia esse ataque do inimigo. Então, para Evagrio, a assídia é uma falta de tônus da alma. A assídia nos faz perder o dinamismo espiritual. Gosto muito dessa palavra alma, porque Santo Agostinho diz que o Espírito Santo é a alma da igreja. Alma, a palavra alma vem do latim anima. A gente fala desenho animado, ou seja, um desenho que tem vida. Então a pessoa desanimada é uma pessoa desalmada. Por isso nós precisamos suplicar, vem Espírito Santo e seja a minha alma, seja o meu ânimo. Então a assídia, ela vem tocar o tônus da alma, o dinamismo da nossa vida espiritual. Ela leva a pessoa a esta paralisia espiritual, a fazendo entrar em um estado de apatia, de desânimo, ou a levando a azáfama. Azáfama é um ativismo desenfreado, fazer coisas. E aqui, antes de continuar, é importante fazer um parênteses. Então, nós falamos que a assídia, né, no início, nós vamos aprofundar, certo? Mas a assídia, então, já à luz daquilo que Evagrio diz, é uma perda do ânimo, da vida espiritual. Então a pessoa fica sem vontade, digamos. E nós podemos dizer, não, mas a depressão é isso. Mas depressão é uma coisa e assídia é outra coisa. Por que é importante fazer essa distinção? Porque muitos de nós acompanhamos pessoas que talvez estejam com depressão. Mas também acompanhamos pessoas que talvez sejam assidiosas. A depressão é uma doença que eu sofro. Ela tira de mim a minha capacidade de agir. Claro, existem alguns níveis da depressão, né? Mas o mais profundo, a pessoa fica sem vontade de ir para a missa. A pessoa não tem vontade de rezar. O trabalho, não consegue ir para o trabalho, para o apostolado. A pessoa não consegue. Mas também não consegue ir para uma viagem para a praia. Ei, fulano, vamos ali para a praia. A pessoa não tem vontade. Essa é a depressão. A assídia é um pecado.
A minha capacidade de agir, ela continua a existir, mas eu não quero agir. Então, eu não quero agir para as coisas de Deus. Eu não quero ir para a missa. Eu não quero ir para a reunião da comunidade. Eu não quero ir para tal evento. Eu posso ir, mas eu não quero ir. Mas me chama para ir assistir o jogo do Corinthians em Itaquerão. Estou lá. Me chama para ir para a praia, fazer uma viagem. Opa, estou dentro. A reunião da comunidade é, 7 horas da tarde, da noite, tal lugar. Vixe, vai ter um jogo, vai ter uma festa. Ei, claro, é uma questão de constância. Porque, na França, faz um frio de rachar lá, né? Às vezes de manhã para ir para a missa é um martírio. É um martírio muito grande. Eu não estou afim de ir para a missa. Mas eu faço todo um esforço e eu vou. Mas a assídia é algo que é constante, que permanece, como a depressão. Tem dia que a gente está meio depressivo, né? Aconteceu alguma coisa, está meio triste, mas a depressão mesmo é algo constante. Então, a depressão é uma enfermidade, a depressão não é um pecado. E ela, primeiramente, ela não, em um primeiro momento, ela não compromete a minha relação com Deus. Não compromete. A assídia é diferente. A assídia é um pecado. E ela compromete a minha relação com Deus. É importante fazer essa distinção. Outra distinção que é importante fazer é que assídia e noite escura são duas coisas diferentes. A noite escura não é um pecado. A noite escura é um dom de Deus. A noite escura não paralisa em mim a minha capacidade de amar. Um exemplo claro disso é Maria Teresa de Calcutá. Nós só soubemos que ela viveu uma noite escura quando ela morreu, né? E os especialistas lendo aquilo que ela escreveu, identificaram que ela viveu uma noite escura profunda da alma. Mas ela continuou a amar. E nem parecia que ela estava vivendo uma noite escura. Este dom que Deus concede a alguns, porque também nós precisamos ter atenção, porque muitas vezes tudo hoje é noite escura. Estou com dor no joelho, estou na noite escura. Não. Você está com dor no joelho, você não está... Noite escura é algo, às vezes eu fico meio assim, porque parece que a gente acaba banalizando esse dom de Deus, que Deus concede a alguns. Porque existe a noite escura passiva e a ativa. Né? A ativa, eu que escolho passar por um processo de purificação. Né? Teresinha, por exemplo, ela tinha a penitência perpétua dela de não se encostar. Né? Ela não se encostava. Eu posso fazer uma escolha para viver esse processo de purificação, onde Deus, através da noite escura, vem purificar as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A caridade, a minha inteligência é purificada pela caridade. A minha inteligência é purificada pela fé. E a minha memória é purificada pela esperança. Então é um processo que Deus concede a alguns. Sendo que a assídia, ela paralisa em mim o meu dinamismo interior e principalmente a minha capacidade de amar. A noite escura não. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes eu posso falar, não quero ir para reciclagem, para os irmãos da comunidade de Shalom, porque eu estou numa noite escura. Não, você não quer ir para reciclagem. Não é que você está numa noite escura. Na noite escura você tem que ir mesmo, né? Que é melhor ainda. Então, noite escura é uma coisa. Depressão é outra coisa. E assídia é outra coisa. Eu não posso tratar uma pessoa que está com depressão como eu devo tratar uma pessoa que está com assídia. A pessoa com depressão precisa ser acompanhada, ter um tratamento. Muitas vezes, medicamentos. Uma pessoa que está na noite escura, às vezes nem percebe que a pessoa está no processo de purificação tão profundo. Às vezes você não consegue nem perceber. De acordo com a vivência da pessoa, da maturidade espiritual da pessoa. E a assídia precisa de um tratamento específico para a assídia. Então, Evagrio Pontico, como eu dizia, ele não dá uma definição que a assídia é isso. Ele discorre sobre a assídia, ele dá algumas manifestações da assídia. Então, dentro dessa dimensão espacial, essa realidade do lugar onde eu me encontro, do meu estado de vida, do meu trabalho, do meu apostolado, da minha missão, daquilo que eu sou chamado a viver enquanto meu carisma, identidade do meu carisma, a assídia gera uma instabilidade. Principalmente a instabilidade interior. É o primeiro indício mais certo. Uma instabilidade interior. Evagrio Pontico dizia, lá no século IV,
dizia o seguinte: observando os monges, que no deserto alguns monges moravam em sepulturas, em cemitérios, alguns cemitérios próximos de cidades, né? Outros moravam em cavernas, alguns, dependendo do deserto, algumas árvores, né? E passavam a vida em cima de uma árvore. Você vai ler um pouco a história desses homens do deserto, você fica assim, meu Deus, é uma coisa bizarra até. Mas era a forma deles se consagrarem a Deus. E a vida consagrada começa com eles, desses homens que vão para o deserto. Então, Evagrio, que acompanhava, que observava, percebia nesses monges uma instabilidade. Uma instabilidade interior, primeiramente, por consequência externa. Então, Evagrio diz o seguinte: o demônio da assídia te sugere ideias de partida, a necessidade de mudar de lugar e de forma de vida. Ele pinta essa outra vida como sendo a tua salvação e te persuade que se você não partir, você está perdido. Eu preciso partir, ou seja, o assidioso é um fujão. Tem um apostolado ali, não estou afim, eu estou doente, eu estou com dor de barriga. Tem uma reunião para tal evento, vixe, não dá, porque eu estou sempre fugindo. Transferência, estou querendo ser transferido, ser levado para outro lugar, para outra missão, porque aqui não dá. Claro, existem casos e casos, né, mas de uma maneira geral. Então, o demônio da assídia inspira esse desejo de partida. Porque ele nos tenta dizer que aquela outra vida, se eu for para tal coisa, para tal missão, se eu deixar o sacerdócio, eu vou ser feliz. Se eu deixar a minha esposa, eu vou ser feliz. Se eu deixar, é sempre tendo que sair, sempre tendo que partir. Então esta é a primeira manifestação da assídia. E por consequência, em razão desta instabilidade interior, a assídia acaba gerando um desencorajamento generalizado, um abatimento, uma tristeza. E tem um padre francês, que é até professor da Nalvinha, né, no instituto que ela está estudando, ele é um dos especialistas sobre a assídia, é um monge beneditino. No YouTube a gente encontra um vídeo dele, 3 conferências dele em espanhol, mas ele tem artigos em inglês, em italiano, né? Não tem nada em português, infelizmente, ainda, né? Ele é um dos grandes especialistas sobre a assídia, ele fala o seguinte: se o monge não abandonou a sua cela, falando desse desencorajamento generalizado, né, esse abatimento, essa tristeza. Se o monge não abandonou a sua cela, a assídia tentará provocar um estado de desencorajamento geral que pode ir até colocar em causa a sua vocação. Enfim, se o monge se viu na impossibilidade de fugir de sua triste situação, ele pode acabar caindo em uma depressão nervosa. E Evagrio, lá no século IV, V, dizia: a alma, por causa dos pensamentos de inércia e de assídia que duraram nela, se tornou fraca e cansada. Ela desfaleceu em sua amargura, se consumiu em seu abatimento, que é próximo do desespero por causa da violência desse demônio. Fica assim com raiva e se comportando como uma criança, com lágrimas apaixonadas e gemidos, como que por quem não existe descanso. Então a assídia nos leva a um estado infantil. Ou seja, eu me torno um adulto cheio de caprichos, cheio de picuinhas. Né? Quando ele fala, fica assim com raiva e se comportando como uma criança. Tudo é complicado, tudo é, não dá, não é possível, não. Cheio de picuinhas, cheio de caprichos. Então a assídia, ela vem tirar o gosto espiritual pela vida e vem paralisar o nosso dinamismo interior. No que diz respeito às coisas de Deus. As coisas do mundo, para a festa, não tem problema nenhum, continuo cheio de vitalidade. Mas para as coisas de Deus. E como nós dizíamos, então, a assídia gera primeiramente essa instabilidade interior e, por consequência, um desejo constante de mudança. Galon de Reigny, um monge cisterciense do século XII, ele coloca na boca do demônio da assídia as seguintes palavras. Diz o seguinte: o demônio da assídia dizendo: eu procuro matar o tempo com conversa sem importância, tagarelice. Pois se eu não passo meu tempo a tagarelar ou a passear, eu morro de tédio.
vagabundear ou divagar é isso que me dá forças. Que felicidade é escutar fofocas, rumores, ver coisas novas. Que felicidade para meus olhos. Eu gostaria que todos os dias houvesse mudança de autoridade, uma nova legislação, modificação nos estatutos, a fim de obter, graças a essas mudanças, algum remédio para o meu tédio. Pois não suporto nada que dure. Tenho um horror de ver que alguma coisa permanece sempre em um mesmo estádio. A gente pode ver muitas vezes isso em nós mesmos, né? Também tedioso essa missa aqui, essa vida de consagrado, é sempre a mesma coisa. Uma outra manifestação da assídia é a fuga de si mesmo e, por consequência, uma fuga de Deus. Então, os monges no deserto, eles tinham ali, alguns viviam em comunidade, nos cenobitas, né, alguns momentos comunitários. Então, eles eram tentados a sair. Mas era uma fuga para sair de si mesmos, da realidade em que estavam vivendo, e, por consequência, uma fuga de Deus. E aí nós podemos cair nesse ativismo desenfreado, na azáfama, que é um dos grandes males também dos tempos atuais e da vida do consagrado. Na verdade, não, eu estou trabalhando para Deus, mas eu estou fugindo de Deus. Eu posso estar fugindo de mim mesmo e, por consequência, estar fugindo de Deus. Eu me lembrava quando eu parava para preparar essa parte, o padre José Fortea, um padre espanhol, talvez vocês conheçam, né? É um padre exorcista espanhol e ele escreveu um livro, A História do Mundo dos Anjos. É muito interessante. Infelizmente tentamos trazer para a livraria aqui, mas não foi possível, né? E neste livro, o padre José Fortea, ele fala, é um anjo que vai explicando a história do mundo dos anjos, né? É muito interessante. E tem um momento que o anjo vai falar sobre Lúcifer, aquele que era o maior de todos, né? O responsável pelo reino angelical, digamos assim. E aí o anjo diz o seguinte sobre Lúcifer: é claro que não tinha vida de oração. Olha aí. É claro que não tinha vida de oração. Para ele, não eram possíveis os tempos de reclusão, de retiro. Porque ele vai falando que os anjos viviam momentos a sós, momentos de oração, né? Então, para Lúcifer não tinha nada disso, porque ele era o responsável por todos, ele tinha muitos compromissos por Deus. A diferença de outros, eu devo me sacrificar, dizia Lúcifer, mas eu faço pelo bem deles. Lúcifer não se apercebia, mas o bem dos outros e a sua própria honra se identificavam cada vez mais. A cada momento era uma coisa só. Aí o anjo diz assim: Lúcifer tinha se transformado num ser inclinado ao externo. Nós da comunidade Shalom somos chamados a uma vida profunda de oração. Acredito que os membros de outras comunidades também são chamados a uma vida profunda de oração. A azáfama quer me tirar desta vida profunda de oração. Não, mas é pelo evento. Claro, existem momentos e momentos, né? Tem momentos mais intensos que realmente para rezar é um desafio, para ter aquele momento reservado que eu tenho ordinariamente, mas são momentos que acontecem, não é o ordinário, são momentos extraordinários. Isso pode acontecer. Mas a assídia me leva a querer viver no ativismo desenfreado, mesmo para as coisas de Deus. O Papa Bento XVI, no livro Olhar para Cristo, que na verdade foi uma pregação que o Papa deu em 86, na verdade, naquele tempo ele era o cardeal Ratzinger, né? Ele toca sobre o tema da assídia. Ele diz assim: a natureza da assídia é a fuga de Deus. É desejo de ficar sozinho consigo mesmo e sua finitude, de não ser incomodado pela presença de Deus. Então é uma recusa da minha própria grandeza, da minha dignidade. Eu sou filho de Deus. Eu quero fugir, quero ficar sozinho. Para fugir de mim mesmo e fugir do próprio Deus. E o povo de Deus viveu isso no deserto. Quando nós lemos lá em Números 14,
versículos 2 a 4, que diz: todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. O povo de Deus consagrado, a dignidade de ser povo de Deus, estavam deixando para trás. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Abandonemos a nossa vida consagrada. Ser povo de Deus é comprometedor. O povo quer voltar à normalidade, não quer ser mais o povo eleito de Deus. Muitas vezes, desde 2001 que eu estou na comunidade, né? Então aí 18 anos mais ou menos, o Egito está ali sempre me chamando. Esta vida de missionário não é uma vida normal no sentido, por exemplo, nós estamos de férias. Normalmente de férias você vai de férias. Férias. Mas não, a gente vem de férias, é missão na família, é missão com a comunidade Shalom onde nós estamos. Faz parte da nossa vida. Então, ser um povo eleito de Deus é comprometedor, é exigente. E a Sídia quer nos fazer voltar a uma normalidade. Ah, mas antes eu não tinha tanto compromisso. Depois vamos falar sobre as questões de compromisso. É verdade que existem momentos, precisa ter discernimento, né? Mas tem os compromissos ordinários que eu tenho que viver. E muitas vezes eu quero voltar à normalidade. E por isso, aí é uma outra manifestação da Sídia. Ela gera em nós uma rejeição da nossa própria grandeza e uma falsa humildade. Porque eu acabo não crendo na grandeza da vocação a qual Deus me chama. Qual é a vocação ápice? Qual é o chamado que Deus faz a nós, batizados? Participarmos da sua natureza divina. E vivendo a fé, e vivendo a minha vocação, eu já estou antecipando essa participação a essa natureza de Deus, a essa comunhão com Deus. Então eu começo a rejeitar esta dignidade e caio numa falsa humildade. É o Papa Bento XVI que diz ainda, né? O homem não tem mais coragem, motivação para alcançar a sua grandeza. Ele quer ser mais realista. Não, isso é muito. Precisamos ser realistas. A indolência metafísica, ou seja, a assídia, seria por consequência idêntica à pseudo-humildade que se tornou tão frequente hoje em dia. O homem não quer crer que Deus se ocupa dele, o conhece, o ama, o olha, esteja do lado dele. Não, Deus não vai se preocupar com isso, eu já sou pecador mesmo, deixa para lá. A assídia gera em nós uma rejeição à grandeza do chamado que Deus me fez. De participar da sua natureza, já vivendo aqui a minha vocação, a minha consagração batismal, dentro de uma vocação, dentro de um carisma. E ao mesmo tempo, então, a assídia toca a dimensão espacial do lugar. Eu quero fugir, o assidioso é um fujão. E toca também a dimensão temporal, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao tempo. Nós estamos submetidos ao tempo. Nós, estamos submetidos ao tempo, o tempo biológico, né? Completamos agora 40 anos, eu e minha esposa em plena forma física, né, meu amor? Estamos aqui, o joelho começa a dar uma trincada. O tempo vai passando, nós estamos submetidos ao tempo. E é interessante que, dentro dessa dinâmica do tempo, se nós olharmos para o povo de Deus no deserto, lá em Números capítulo 21, versículo 5, diz assim: o povo perdeu a coragem no caminho. Eu estou submetido a um tempo, eu preciso caminhar. Eu tenho uma experiência com Deus, começo a participar do grupo de oração, aí sinto o chamado a um carisma, começo a caminhar para discernir esse carisma, né? O meu chamado, aí ingresso na comunidade, aí vivo ali o primeiro ano, vou vivendo, né? E como o povo de Deus, nós também podemos perder a coragem no caminho.
O povo de Deus perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito? Para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento, né, o maná. E é interessante que o padre Jean-Charles Naud, esse especialista, o demônio do meio-dia, ele diz o seguinte: o demônio do meio-dia, neste momento, ele... É interessante que o demônio está muito ligado às trevas, à escuridão. Mas aqui é o demônio do meio-dia, porque neste momento nós somos tentados a não ter mais mistério. Não existe mais o mistério. Não tem mais mistério. Eu já estou tanto tempo na comunidade, eu já sei como funcionam as coisas. Tudo é claro para mim. O demônio vem me esclarecer. A gente vê que é diferente da noite escura, por exemplo. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, quando São Paulo, né, está indo para Damasco, tem uma luz muito forte. O que acontece com São Paulo? O que acontece com São Paulo quando a luz bate nele? Cair não sabe se está no cavalo, né? Mas ele fica cego. A noite escura não é uma ausência de luz, pelo contrário, é um excesso de luz tão grande de quem é Deus, de quem sou eu, que eu fico cego. Eu entro no mistério, a noite escura me introduz em um mistério. E o demônio do meio-dia diz: não existe mais mistério. Tudo é muito claro. Você já está há tanto tempo como freira, como religioso, você já sabe como funciona a igreja, já conhece tudo. Não existe mais a beleza daquilo que é misterioso, daquilo que eu não conheço, que vai além do meu entendimento, da minha inteligência. Ele tenta me esclarecer tudo. Você já é experiente, você já sabe tudo como funciona, tranquilo. Aí o padre Jean-Charles Naud diz: e habitualmente, diante da suspensão do tempo e do vazio do tédio, a estratégia mais clássica é de tentar, como se diz, matar o tempo. Não é sem importância o uso do verbo matar, porque se coloca o tédio em relação com o ódio. Ora, não se mata o tempo. A gente não pode matar o tempo. Pelo contrário, é preciso desposar o tempo, ou seja, aderir ao instante presente e viver em toda a sua intensidade espiritual. Aquilo que Teresinha nos fala: só tenho hoje para amar a Deus. Não estou entendendo nada, estou aqui no escuro, não estou no meio do fogo aqui da fornalha, mas eu só tenho hoje para amar a Deus. O hoje, a teologia do hoje. O tempo presente é o hoje. Desposar o tempo. Então, dentro dessa dinâmica, da dimensão do tempo, a Síria nos tenta sobre, primeiramente, a dúvida. Somos tentados pela dúvida. Aí um padre, um sacerdote francês, Jerônimo, né, diz o seguinte: encontramos materialistas que têm afirmações tão precisas sobre o sentido da vida que fazem titubear nossas certezas. Existem pessoas que não têm nenhuma preocupação espiritual e que são tão satisfeitas que parece que realmente elas estão na verdade. Nossa esperança nos bens invisíveis parecem brutalmente ideias sem ligação com a realidade. Tudo é colocado em questão. Seríamos nós tão ingênuos que nos mentem e não sabemos? Essa é uma tentação mais perigosa do que imaginações impuras. Tentação da dúvida. Os membros que deixaram tudo, né? Comunidade de Shalom, de outras comunidades, comunidade de vida, religiosa, deixamos tudo. E de repente falam: vixe, e agora? Será que realmente isso tudo existe? É aquela experiência que Teresinha viveu, ela estava já nos últimos momentos da vida dela, onde ela foi tentada também dentro dessa dinâmica da fé. Ela escreve em uma dos seus escritos, né? Você sonha com a luz eterna, com a posse eterna do Criador. Contente-se com a morte que te dará não o que você espera, mas uma noite mais profunda ainda, a noite do nada. Então, Santa Teresinha, menino Jesus, hein? Isso foi tão chocante, as irmãs ouviram ela falando isso, da tentação que ela estava sofrendo, que nos primeiros escritos tiraram disso. Só depois que colocaram, que como Santa Teresinha pode dizer isso.
mas ela viveu essa tentação profunda. Francesa, né? A França tem muito o racionalismo, né? Tudo tem que ser claro, 2 mais 2 é 4, e é 4 mais para Deus, pode ser 20. Deus tem a sua lógica, né? E ao mesmo tempo, aí o padre Jean Charnot diz uma coisa interessante. Ele chama essa tentação de tentação dos 40. Né? Tem a tentação, a crise dos 40, né? Então é a tentação dos 40, é a crise dos 40. Ele diz que é a tentação da vida madura. Por quê? Porque é nesse momento que eu tenho o desejo de refazer a minha vida. Nós, comunidade de vida, Shalom, existem outros membros de outras comunidades, mas que vivem essa realidade de comunidade de vida e tudo deixar. Refazer a própria vida. Até a comunidade de aliança, né? Mesmo que você esteja na sua vida profissional, mas também refazer uma vida sem Deus, refazer uma vida sem o carisma Shalom, por causa dos compromissos. Refazer a vida. Ele diz o seguinte, o padre Jean Charnot: é então que a assídia se manifesta como o demônio que nos faz lamentar a decisão tomada. Ou seja, onde foi que eu amarrei o meu jegue, né? O que eu vim fazer, meu Deus do céu? É neste sentido que a assídia é o demônio da maturidade. Não, eu sou maduro já. Aqui, ó, o demônio da maturidade. Mesmo se ainda somos jovens. Assim como existe um demônio que retém um homem para não se engajar, para não se comprometer, não dar o passo, a assídia o faz lamentar ter dado o passo. Aí eu consegui dar o passo, eu entrei na comunidade, eu deixei tudo, sou sacerdote, sou religioso, religiosa, agora eu sou tentado a lamentar o passo que eu dei. Uma outra manifestação da assídia dentro dessa dimensão temporal do tempo é a mediocridade, que me leva a viver de maneira negligente o cumprimento dos meus deveres, dos meus compromissos. E principalmente a oração. Na comunidade Shalom, nós somos chamados a 2 horas de oração pessoal, né? Uma de Lexio Divina e uma hora de oração pessoal. Não sei nas outras comunidades como são, mas todos nós somos chamados a ter uma vida de intimidade com Deus. Aquele momento reservado para Deus. Na minha oração, pessoal, toda a nossa vida é reservada para Deus. Mas um momento próprio de silêncio. Aquele momento onde eu me coloco diante de Deus de maneira pessoal. Um tete a tete, né? Como se diz, um coração a coração. E a assídia vem me levar a viver uma vida medíocre. E mediocridade não é a mesma coisa que viver o ordinário da vida. Santos Zélia e Luiz Martin, né, os pais de Santa Teresinha, são os santos da vida ordinária. Não é porque eles eram casados, tinham 9 filhos, né, foram morrendo e tal. É santos da vida ordinária porque eles viveram de maneira medíocre. A vocação matrimonial deles, a vocação batismal deles. Não. É porque eles conseguiram desposar o tempo, desposar Deus no tempo em que eles viviam. E aí, por consequência, nós acabamos caindo nas distrações e compensações. Eu começo a me dispersar. E essas distrações e compensações vão gerando, muitas vezes em nós, uma aversão pelo trabalho, né? Pela minha vida enquanto consagrado. Aquilo que eu tenho para fazer. Nós temos um tempo reservado para o trabalho, para o apostolado. Evagrio dizia, a assídia é uma afeição vaga que nos faz girar em círculo e diminuir a dimensão do valor do horário de trabalho. Os monges no deserto tinham que trabalhar, né? Confeccionavam cestos, tapetes para vender, né? Nas feiras. E muitas vezes passavam um dia fazendo isso. Então eles eram tentados a deixar, esse tempo que era reservado para isso, eles queriam deixar. Então nós acabamos caindo nas distrações e nas compensações. E hoje, a gente sabe quais distrações que nos são apresentadas. Aqui, o povo no deserto, não tinha internet, Wi-Fi, não tinha nada disso. E já viviam as distrações, queriam compensar, né?
E hoje nós, que na ponta dos dedos com o celular, temos tudo. Então é um grande desafio para nós. Por isso que o demônio da assídia, ele vem então com força mesmo. Com força mesmo sobre nós. Por consequência, a assídia, dentro dessa dinâmica do tempo, me leva a uma preocupação exagerada com a saúde, com o próprio conforto. É óbvio que eu preciso cuidar da minha saúde. Deus me deu o meu corpo, preciso cuidar do meu corpo. Mas a assídia gera uma preocupação exagerada. E Evagrio diz o seguinte: o pensamento da assídia lhe pinta uma longa velhice, a pobreza amarga e inconsolada, e também as doenças que podem matar o corpo. Por isso que a assídia acaba gerando também a tentação da gula. O demônio do meio-dia, Evagrio falando, lhe sugere uma fome inabitual e desperta o apetite. É óbvio que eu estou preocupado com a minha saúde, né? De uma maneira exagerada, eu preciso preservar o meu corpo, então eu abro espaço para a gula, que é uma forma também, muitas vezes, de compensação, né? Uma forma de compensação. Quem não gosta, eu gosto muito de comer, né? Aqui no Brasil a gente está se deliciando, né? Na França não tem pastel, não tem coxinha. Eles não sabem o que é comida de verdade, né? Não sabe. Você vai num restaurante francês, aí tem um prato desse tamanho, com um pedacinho, um negócio assim, um ovo com um creminho, coisinha de arroz e um filetinho de um óleo lá. Uf. Aí você fala, acabou, isso aqui é só isso, é? Então aqui tem pastel, tem coxinha, tem quibe, né? Coisa maravilhosa. Mas essa preocupação exagerada, nosso filho François, que está aqui, curtindo. Essa preocupação exagerada, então, pela nossa saúde, acaba sendo uma forma de buscar esta fuga do tempo. Eu preciso viver o tempo, preciso aproveitar a minha vida. Preciso aproveitar aquilo que eu estou fazendo, espera um pouco. E isso acaba me levando a não querer mais sacrificar a minha vida. Então vou fazer jejum na sexta, e aí, não, preciso comer alguma coisinha ali, que eu posso ter dor de cabeça, né? Mas é óbvio. Eu fiz jejum sexta-feira, deu dor de cabeça. É óbvio. Não vou comer um ovo. Casos e casos, pelo amor de Deus, a gente sabe disso, né? Mas no ordinário, é óbvio que o meu corpo vai sentir. Isso faz parte, essa preocupação exagerada pela nossa saúde nos leva a evitar os sacrifícios, as penitências, que são tão salutares para nós. A deixar de comer aquele doce, aquilo que eu gosto. Enfim. Então, se eu não consigo viver o tempo presente com todas as suas graças e desafios, eu vou buscar fora deste tempo presente as compensações daquilo que me realiza. Então, eu começo a viver uma vida em outra dimensão, né? Eu estou na comunidade, mas eu vivo como se eu não estivesse na comunidade. Eu busco as minhas compensações, as minhas realizações em outras coisas. Até mesmo em realizar tarefas simples. Eu me lembro que uma vez eu estava lá em casa, né, eu e a Nalvinha. A Nalvinha é cozinheira. E eu sou o copeiro, que lava lá as coisas na cozinha, né? E às vezes quando eu ia lavar, arrumar a casa mesmo assim, eu botava o fone de ouvido e ficava ouvindo música ou notícias, mesmo do Brasil, né? Eu fui vendo que isso foi se tornando um vício. Eu fui percebendo que um dia que o fone de ouvido não estava funcionando, eu falei, caramba, eu vou ter que fazer a faxina aqui em casa sem ouvir música. Assim, né? Como vai ser esse hábito? Então, até as tarefas simples, muitas vezes, eu acabo buscando compensações, distrações, para fugir daquilo que fazer faxina é chato pra caramba. Quero viver em outra coisa. Então, é um risco que nós podemos muitas vezes correr. Nós esquecemos de agir, que o agir presente é o lugar do meu encontro com Deus. Ali, lavando a louça, Teresa d'Ávila falava, né? Encontrar Deus lavando as panelas. A gente está sempre querendo fugir, distrações. É um grande pecado, é uma grande tentação que o demônio da assídia tenta infiltrar em nós, né? Nos picar com relação a isso. Vamos fazer uma pausa, faça uma partilha, um resumo sobre essa primeira parte que nós conversamos até aqui. Depois nós vamos dar continuidade, porque nós falamos da assídia à luz de Evagrio.
Nós vamos dar um salto lá para o século XIII. Nós vamos abordar a assídia à luz de Santo Tomás de Aquino. Certo? Então façamos um resumo aí do que ficou para você dessa primeira parte. Então, vamos dar continuidade. Eu vou continuar, se não der tempo por causa da missa, a gente vai continuar à tarde, certo? Porque Tomás de Aquino ele vai aprofundar um pouco mais, porque Evagrio fala muito dessa dimensão dentro da vida dos monges do deserto, lá no século IV, V. E João Cassiano, um santo da igreja também, padre da igreja, é ele que pega a experiência de Evagrio, a doutrina de Evagrio Pontico, e traz para o Ocidente. Ele fundou um mosteiro lá na França, no sul da França, em Marsella, né? Então, João Cassiano traz a experiência de Evagrio para o Ocidente. E Tomás de Aquino, então, João Cassiano no século VI, mais ou menos. Então, Tomás de Aquino no século XIII, ele vai aprofundar mais esse tema da assídia. Então, nós vamos abordar então o tema da assídia à luz daquilo que Tomás de Aquino fala. É importante lembrar que nós estamos, então, uma diferença de 10 séculos, né? Daquilo que Evagrio falava, daquilo que Tomás de Aquino falava. Então, é uma riqueza muito grande de material que Tomás de Aquino pegou para trabalhar, esmiuçar, aprofundar. E ao contrário de Evagrio Pontico, Tomás de Aquino ele dá a definição sobre o que é a assídia. Ele dá duas definições. E a primeira definição é que a assídia é tristícia de bono divino. É uma tristeza pelo bem divino. Para Tomás de Aquino, primeiramente, a assídia é uma tristeza do bem divino. Por isso que Tomás de Aquino aborda a assídia como sendo o primeiro pecado contra a alegria que nasce da caridade. É o primeiro pecado contra a alegria que nasce do amor, do fato de amar. Nós sabemos todos que nós fomos criados por Deus, nós cremos nisso. E ao nos criar, Deus imprimiu em nós esse desejo pela eternidade. Esse desejo pela bem-aventurança, pela realização plena. Que nós ainda não sabemos, mas nós trazemos esse desejo. Porque o bem, por excelência, que é Deus, nos criou para o bem. E Tomás de Aquino diz que a primeira experiência que o homem, né, que nós temos, deste bem, desta realização, é o prazer. Então, para Tomás de Aquino, as paixões são experiências primeiras dessa bem-aventurança. E, para Tomás de Aquino, a paixão principal é o amor. Essa força é o amor. É diferente da mentalidade de Evagrio Pontico, porque a doutrina de Evagrio era muito para chegar a um estado de apatia, ou seja, conseguir anular as minhas paixões. Evagrio tinha ainda uma visão, digamos assim, do homem um pouco negativa, podemos dizer assim. Mas Tomás de Aquino não. Tomás de Aquino tem uma visão diferente do homem. Ele não vê as paixões como algo ruim. Ele vê as paixões como uma força. E ele diz que o amor é essa força principal. E nós fazemos a experiência da eternidade, primeiro, com os nossos prazeres, né? É algo muito simples, muito ordinário. É um pequeno sinal. Como a criança, né? Que está amamentando, o prazer de amamentar. O prazer sexual, o prazer de comer um chocolate, de ler um bom livro. Eu tive o prazer de ir no estádio do Corinthians, assistir o jogo do Corinthians, porque, né? Tive o prazer. Então, o François foi a primeira vez, então isso nos realiza, mas não é nada em comparação com a eternidade. Mas já são pequenas coisinhas que nos lembram que eu sou chamado a essa eternidade, a essa realização plena. Então, Tomás de Aquino tem essa visão positiva do homem. E ele diz que a assídia é o primeiro pecado contra
a alegria que brota do amor. Que brota do amor. Tem que seguir, porque Tomás de Aquino ele é bem... Tem que seguir direitinho os passos. Então, mas o que é então o amor para Tomás de Aquino concreto? A dimensão do amor, né? Porque para Tomás o amor é essa força, essa paixão que me move. E é por isso que Tomás de Aquino, lá na questão 28 da Suma Teológica, ele faz uma afirmação que é muito importante para todos nós. Ele diz o seguinte: é manifesto que todo e qualquer agente pratica as suas ações por amor. É manifesto que toda pessoa pratica as suas ações por amor. Mas, Radamex, todas as ações? Sim. Mesmo o pecado? Sim. Para Tomás de Aquino, mesmo o pecado, mesmo quando eu peco, no fundo, é porque eu estou amando este bem último que é a eternidade. Mas eu corrompi, o pecado corrompe. Mas no fundo, por quê? Porque o pecado não tem o poder de destruir em nós esse desejo pela realização plena. O pecado não destrói em nós esse desejo pela bem-aventurança. Não destrói em nós. O pecado não é mais forte do que Deus, do que a obra que Deus criou. Esse desejo pela realização plena, esse desejo pela bem-aventurança plena, ele existe ainda em mim. Então, mesmo quando eu peco, é por amor. Vamos entender isso. É como uma criança, isso que é muito simples. É como uma criança que está brincando na sua casa, tem um cachorro, aí de repente ela quebra um vaso super chique. Aí a mãe chega: o que aconteceu? A Novinha chega no François e fala: o que aconteceu, François? Quem quebrou esse vaso? Diante desta questão, a criança tem duas escolhas a fazer. Duas opções. Ou mentir, ou dizer a verdade. Ela vai escolher a mentira. Mas por que ela vai escolher a mentira? Porque ela ama a mentira? Não. Ela vai escolher a mentira porque os bens associados à mentira são muito mais concretos e muito mais atrativos do que os bens associados à verdade. Porque se eu digo que foi o cachorro, minha mãe não vai me castigar, minha mãe vai me dar o passeio que eu tenho para fazer, vai me deixar jogar videogame. Mas se eu digo que fui eu, ela vai me deixar de castigo, vai tirar o videogame durante uma semana. Então a criança mente não porque ela odeia a verdade, ela mente porque os bens relacionados a esta mentira são muito mais atrativos e concretos para ela. Por isso que, dentro dessa dimensão, dessa realidade do pecado, eu acabo chamando de bem aquilo que não é bem, mas eu estou em busca do bem. Mas o pecado corrompe. Eu chamo de verdade aquilo que não é verdade. Mas no fundo, do mais profundo do meu ser, eu busco a verdade, porque a verdade me criou. Eu estou atrás dessa verdade. No fundo, eu busco o belo, aquilo que é bom. Mas eu quero usar cocaína, eu quero ir para a Cracolândia. Por que eu estou na Cracolândia? Porque eu estou aqui com essa droga e o crack, isso me deixa tranquilo, porque eu tenho tantos problemas, eu tenho essa realização, este prazer, essa satisfação. Então, para Tomás de Aquino, todas as nossas ações são realizadas através desse... É o amor a um bem, mesmo que eu chame bem aquilo que não é bem, não seja um bem verdadeiro. Mesmo que eu vá para as drogas, porque eu quero um bem. Qual é o bem que a droga me traz? Eu vou ficar tranquilo, relaxar, vou ficar de boa. Isso vai acabar com a minha vida. Mas eu estou atrás deste bem no fundo. Então, todas as ações, todo agente age pela força do amor. E Tomás de Aquino diz, então, que no amor existe um movimento circular. O amor tem a sua dimensão, primeiramente, afetiva. Tomás de Aquino, né? Tem a sua dimensão afetiva, efetiva, e, no final, a alegria da comunhão, a alegria do encontro. É como, não sei, um vaso. Eu sou uma pessoa que coleciona vasos, tal, e de repente eu estou atrás de um vaso específico, eu não encontro esse vaso, existe uma afeição da minha parte, o meu coração está voltado para esse objeto, que é o vaso. Eu faço pesquisa, eu vou atrás desse vaso, ou seja, a dimensão efetiva da ação.
vou atrás, viajo a outros países, vou lá para a China atrás dos vasos chineses e tento encontrar. E de repente eu encontro este vaso. Aí a alegria da comunhão. Independente do nosso objeto, do objeto do nosso amor, o movimento é o mesmo. Com relação a uma pessoa, é a mesma coisa. Com a Nalvinha foi a mesma coisa. Quando eu a vi, nós aprofundamos nosso relacionamento, foi despertando em mim a dimensão afetiva. E nós então passamos para a parte efetiva, né? Como viver a nossa realidade, enfim, o processo na comunidade, discernimento, caminhar. Aí a caminhada, eu brinco com ela, né, que para caminhar a gente pede o pé. Para casar pede a mão, né? Para caminhar pede o pé, aí dá aquela... Empresta seu pé para mim caminhar, vamos caminhar junto aí. Aí casa, a alegria da comunhão. E com Deus é a mesma coisa. Deus talvez para nós era um objeto abstrato. De repente em um encontro, em uma pregação, em uma celebração, em um momento despertou a minha afetividade. Meu coração se inclinou. Eu começo então a dar passo em direção a Deus, a dimensão efetiva. Eu me encontro com Deus, né? Na minha experiência de cada dia. E é o nosso caminho vocacional. Me maravilhei com a comunidade Shalom, por exemplo. Eu, como sou aqui de São Paulo, aqui a Lina está aqui também, é da minha época de vocacional, em 2000, né? Eu nunca ouvi falar da comunidade Shalom. Eu ia muito para a Canção Nova, para tocar de Assis, eu conhecia, mas não o Shalom. Fui na Canção Nova, 1996, eu me lembro até hoje. Eu tinha ouvido falar já um pouco do Shalom, mas aí fui numa reunião sobre o caminho vocacional na Canção Nova. Falaram um pouco sobre a Canção Nova, mas aí depois falaram sobre a comunidade Shalom, dizendo talvez a sua vocação seja a comunidade Shalom, uma comunidade de contemplação. Isso despertou o meu afeto. E só depois eu ingressei na comunidade. Então, esta é a dinâmica. E nós, com relação ao nosso carisma, a nossa vida, a nossa vocação, somos despertados. Eu tomo a decisão de fazer um caminho vocacional. Ingresso na comunidade. Sou consagrado. Consagrado perpétuo. Então, se existe uma alegria do amor, né, porque o ápice desse movimento circular do amor é a alegria. Porque imagina, eu estou atrás de um vaso e não encontro o vaso, eu não vou me realizar plenamente no amor. Eu vou estar essa dimensão afetiva viva, eu vou dar passo, mas cadê o vaso? Não existe, não encontro mais esse vaso. Então, para Tomás de Aquino, o ápice deste movimento circular do amor é a alegria da comunhão, é a alegria. É a alegria. Então, se existe uma alegria do amor que se realiza plenamente na nossa vida com Deus, a assídia é essa tristeza diante de Deus dos bens divinos. O padre Jean Chalineau dizia, né? Essa alegria do amor é a alegria que nasce da amizade com Deus. Assim podemos distinguir duas alegrias da caridade. A alegria final, que é a bem-aventurança eterna, na eternidade, que é a união plena com Deus na eternidade, e existe a alegria nesta terra, que nasce da nossa vida com Deus, pela ação da graça, dos sacramentos, da oração, da nossa vivência vocacional. Então a assídia é essa tristeza diante dos bens divinos. Então o assidioso, aí é a questão, o assidioso olha para os bens divinos como um mal. Viver a pobreza, está complicado esse negócio aqui. E obediência, rezar, não tenho tempo não, tem que trabalhar, rapaz. Tanta coisa. Tem que fazer retiro. 10 dias, nem as férias. Como que vai ser? É um bem que eu fiquei maravilhado no início e hoje acaba sendo um impedimento para viver a minha vida. Então, o assidioso olha para os bens divinos como um mal, ele deseja o que não tem e tem raiva do que tem. E tem raiva daqueles que me ajudam a viver o que eu tenho. Então, eu fico desejando outras coisas. Minha vida passada, a minha liberdade. Não, quando eu não estava
como quando não estava na comunidade, eu era mais livre. Eu fico desejando aquilo que eu não tenho atualmente e fico com raiva daquilo que eu tenho hoje. Nossa liberdade, ela existe sempre. Porque ninguém está obrigado a estar numa comunidade, a estar no instituto. Mas eu ofertei esta minha liberdade a Deus para que ela seja potencializada. Para que eu possa dizer como Cristo, ninguém me tira a vida, eu livremente a dou. Só que a assídia vem nos levar a ter raiva disso que eu tenho hoje. E fico desejando outras coisas, uma outra vida. E aí é interessante que Tomás de Aquino coloca uma questão, porque como pode ser a assídia uma tristeza pelos bens divinos, sendo que Deus é o bem maior, Ele nos criou e imprimiu em nós esse desejo pelo bem? Como que eu posso me entristecer diante do bem, que é Deus, e dos bens que Deus me dá, que é a nossa vocação, que é a vivência dos sacramentos, que é a vivência dos meus compromissos, do meu chamado, da minha fé? Como eu posso me entristecer diante disso? Aí Tomás de Aquino diz assim: se é lógico que todo agente age primeiramente por amor, como é possível que o homem se entristeça diante de Deus? E a resposta: o homem é capaz de se entristecer diante de Deus, porque por Deus ele deve renunciar a outros bens que são bens carnais, temporais, limitados, mas que na balança vão pesar mais do que os bens divinos, os quais podem parecer menos concretos que tal bem imediatamente alcançável. Então eu vou me entristecer diante dos bens de Deus, porque os bens carnais, temporais, os bens limitados, os bens lícitos, tem coisas lícitas, vão me parecer mais concretos, mais atrativos do que os bens divinos. Isso pode me levar a essa tristeza diante dos bens de Deus. E o padre João Charles Nolli diz assim: a assídia nos faz nos entristecer pelo que deveria, portanto, ser a nossa maior alegria, ou seja, a participação na vida de Deus, nesta terra pela ação da graça e a união plena com Deus na vida eterna, na glória. Então nós podemos ver que a assídia, ela não é uma simples preguiça. Ela realmente vem tocar a nossa relação com Deus. Aí tudo se torna um peso. Tudo se torna mais desafiante. Tudo se torna mais complexo. E eu vou me entristecendo, me abatendo. Vou me desencorajando. Então, para Tomás de Aquino, primeiramente, a assídia é uma tristeza pelo bem divino. E a segunda definição que Tomás de Aquino dá sobre a assídia é um tédium operandi. Ou seja, é um tédio da ação. É um desgosto pela ação. Então aqui neste momento, Tomás de Aquino não apresenta mais a assídia como uma tristeza, mas se apresenta como um torpor que me impede de agir. Que me impede de levar ao fim a obra que eu comecei, né? Então Tomás de Aquino, quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele faz uma distinção entre dois elementos dentro da beatitude eterna, né? Ele diz que existe primeiramente o finus cujus, ou seja, o objeto mesmo da beatitude, o objeto final da beatitude, e o finus quo, ou seja, os atos pelos quais alcançamos a bem-aventurança, alcançamos a beatitude. Para Tomás de Aquino fica muito claro que o objeto da beatitude é alcançado pelo ato mesmo que nos torna beato. Assim, Tomás nos ensina que a beatitude, a bem-aventurança, é um ato, é um agir. Ao contrário da representação habitual que nós temos da eternidade, que nos faz ver a eternidade como um repouso eterno, né? A pessoa faleceu, agora vai repousar. Não, para Tomás de Aquino, não vai repousar. Porque a bem-aventurança eterna é um ato. Porque o amor é um ato, o amor é uma ação. Tomás de Aquino que diz, Deus é amor em ato. Então nós do Shalom, talvez de outras comunidades, né, que diz, só vamos descansar no céu. Não, já continuar a amar. Nós vamos continuar a amar. Para Tomás de Aquino, a eternidade é um ato. Que ato é esse? Um ato de amor. São Paulo diz na sua carta aos Coríntios que todos os dons vão passar. Qual é o que vai permanecer?
O amor. E o amor é ação. O amor não é arroubos, não sei o quê. Não, o amor é atitude. O amor é ação. É ato. Então, a bem-aventurança eterna será um ato eterno. Será atos eternos de amor. Dentro da eternidade. A gente não sabe como é, né? Mas será amar. Então, o padre Jean Charles Nau diz assim: a perfeição de um ser consiste no fato de ser em ato, pois a potência sem um ato permanece imperfeita. Neste sentido, o que realiza profundamente a pessoa humana é uma operatio, ou seja, uma passagem ao ato. Tomás disse que a assídia é um tédio da ação. Mas, na verdade, o homem se realiza quando ele age. Então, essa potência que Deus nos deu de sermos santos, esta potência que Deus nos deu de viver a nossa vocação com fidelidade, se eu não ajo, se eu não passo a ação, ela fica imperfeita, incompleta. Então, o que realiza profundamente a pessoa humana é uma passagem ao ato. Isso não quer dizer que uma pessoa que está doente, que vai ficar acamada, ela não está se realizando. Não. Essa passagem ao ato, primeiramente, é uma passagem ao ato no interior. Na França, não sei se já ouviram falar, tem Marthe Robin, foi uma mística aí do início do século XIX, né? Finalzinho. E ela passou não sei quantos anos de cama. Com certeza ela fez muito mais coisas acamada do que eu faço hoje. Então essa passagem ao ato, primeiramente, é dentro do dinamismo interior. Que eu posso estar doente, mas esse dinamismo interior, esse dinamismo do amor, ele existe ainda. Então o homem se realiza quando ele passa ao ato, quando ele age. Então, para Tomás de Aquino, os atos humanos são não apenas uma preparação, mas uma antecipação já da eternidade. Porque se a eternidade, se a bem-aventurança é um ato de caridade, é uma ação, é amor, logo os meus atos humanos aqui nessa terra, vividos com amor, já é uma antecipação. Nós podemos ver isso na vida dos santos. Há pouco tempo atrás faleceu lá na França, Jean Vanier, que foi o fundador da comunidade da Arca, que trabalha com pessoas, né, que têm deficiência intelectual, enfim. Nós vimos essa experiência, esse contato, esse ato de amor, que já está antecipando o ato eterno de amor na eternidade. Então, se a assídia é um tédio, é um desgosto do agir, e se o agir já é uma antecipação da beatitude eterna, nós podemos ver o quanto a assídia é um perigo para a nossa salvação. Porque a assídia tenta paralisar em nós o quê? A nossa capacidade de amar. Então nós vimos que o amor é o motor das nossas ações. Esse amor esponsal, né? É o motor das nossas ações. E o que é um motor? O motor é um dispositivo que gera energia, né? Para, no caso, um carro, poder se movimentar. Se tem problema no motor, se funde o motor, o carro não anda mais. O que o demônio da assídia tenta fazer em nós? Tenta quebrar esse motor, nos impedindo assim de agir. O padre Jean Charles Nau dizia: a caridade, com efeito, é a mais eminente das virtudes, pois ela é em nós o princípio da nossa ação mais perfeita. Nos unir a Deus no amor, nos configurar a Ele. A caridade é a mãe das virtudes, no sentido que ela concebe e comanda os atos das outras virtudes. Assim sendo, a caridade se encontra no coração do nosso agir. O amor se encontra no coração do nosso agir, permitindo aos nossos atos, mesmo os mais simples, de alcançar o seu verdadeiro fim. A questão não é fazer grandes coisas, mas colocar muito amor naquilo que eu faço. Terezinha, né? Que para pegar um alfinete ali, ela colocava amor.
Tem uma especialista também nesse tema da assídia, Rebecca de Jong, que tem vídeos dela no YouTube também em inglês, que ela define a assídia como sendo uma resistência às exigências do amor. A assídia é uma resistência às exigências do amor. E aí nós podemos ver que a assídia ela toca todos os estados de vida. A assídia, embora tenha começado na vida ali dos monges, né, no deserto, e até o padre John Chalino é um dos que levam a assídia para fora dos muros dos mosteiros. Ou seja, a assídia toca todos os estados de vida. Porque para ser sacerdote é exigente, exige o amor. Para ser celibatário, exige o amor. Para se casar então nem se fala, né? É muito exigente. Para viver a nossa vocação, exige em nós o amor. E o que é a assídia? É uma resistência às exigências do amor, que me paralisa. Eu fico entediado, é que fala, é? Isso aí. Fico com tédio para agir. Eu fico triste diante das ações dos bens de Deus. Eu resisto, não é? A assídia não é uma resistência ao amor, não. A assídia é uma resistência às exigências do amor. E por isso que a assídia toca todas as nossas vidas, né? Consagrados, com idade de vida de aliança, casados, celibatários, solteiros, que estão nesse caminho de discernimento, né? Toca a todos nós. O padre João Charnot, para terminar, ele diz assim: a assídia nasceu no mundo monástico, mas este mal não está reservado aos monges, longe disso. Nossa sociedade é profundamente assidiosa. Quando não conseguimos mais viver a vocação divina, nós nos voltamos naturalmente para o que é atraente e alcançável. Nós rebaixamos o objeto do nosso desejo e nos tornamos incapazes de cumprir nossos engajamentos, como os homens e mulheres do nosso tempo. Então, que Deus, pela intercessão da Virgem Maria, né, Nossa Senhora de Guadalupe, possa nos preservar dos ataques deste demônio. Porque daqui abre desta enfermidade, deste demônio, se abre um leque de situações que nós vamos vivendo hoje, na nossa comunidade, que nós podemos ver na igreja. Porque eu perdi a alegria, o dinamismo pelas coisas de Deus. E não quero mais viver a minha vocação divina, o chamado que Deus me fez, provavelmente como batizado e por consequência dentro de um carisma que o Senhor me chamou. Então vamos terminar com esta oração à Virgem Maria, nos preparando já para a Eucaristia e confiando então ao Senhor todos os nossos combates, né? Que a Virgem Maria possa nos proteger das insídias, dos ataques do demônio do meio-dia. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrais o inimigo com o vosso valor. A glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.